Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres, né, irmãos? Dia maravilhoso, dia grandioso ao qual Deus tem nos concedido, né? O melhor ainda por estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, meditando a amada igreja, no capítulo de número 7, no verso 11, no verso de número do Evangelho de São Lucas, capítulo de número 7, no versículo de número 13. Glória a Jesus. Capítulo de número 7 do Evangelho segundo escreveu Lucas, verso de número 11. Glória a Jesus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Eu gostaria que todos repetissem para mim esse não chores. Não chore. Mais uma vez. Não chore. Amém. Podeis tomar assento por uns minutos. Aleluia. Essa noite, irmãos, noite de alegria, noite ao qual o Senhor, Ele preparou para nós, né? Para que nós pudéssemos estar aqui centrados, né? Na Sua palavra, na Sua presença. E o texto ao qual nós lemos é um texto bastante conhecido, porém bastante melancólico. Eu quero nessa noite, irmãos, trazer para a amada igreja, trazer para nós, né, a ministração dessa palavra, trazendo para nós a existência e a importância que tem uma lágrima ser derramada. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus, ele, de uma das suas caminhadas, Jesus, ele passa em frente a uma cidade chamada Naim. E quando Jesus, a Bíblia diz que ele chega à porta daquela cidade, ele percebe um alvoroço, ele percebe ali um grande movimento de uma grande multidão. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele observa que alguém dentro daquela cidade estava sofrendo, alguém dentro daquela cidade tinha em seu coração uma grande necessidade. E a Bíblia diz que Jesus, ele observa aquela multidão, observa um esquife, que na atualidade seria um caixão, e observa que sobre aquele esquife havia alguém deitado sobre ele. E a Bíblia, irmãos, ela nos explica que aquela mulher que estava ao lado daquele esquife, ela desesperadamente ela chorava, desesperadamente ela se lamentava, pois não era por menos, porque quem estava deitado sobre aquele esquife era o seu filho. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, ela era viúva, e ela já havia perdido ao seu esposo, ela já havia perdido o seu companheiro, e agora, irmãos, o seu filho veio também a padecer, veio também a perecer, veio também a sua vida ser ceifada. Mas a Bíblia nos ensina, queridos, que Jesus, ele entrou naquela cidade. Jesus, ele visitou aquela cidade por nome Naim. E quando ele chega até onde estava aquela multidão, Jesus, ele toca no esquife e para aquele enterro, para aquele velório, para aquele cortejo fúnebre. Irmãos, Jesus, quando ele entra dentro daquela cidade, ele tem um porquê entrar naquela cidade. Jesus, ele nunca perdeu tempo de passar em lugares aonde ele não ia realizar ali uma grande obra.
Nós vemos vários relatos da palavra de Deus que por onde Jesus passou, ele tinha um porquê, ele tinha, irmãos amados, que acudir à necessidade de alguém que estava precisando. Aleluia. E Jesus, aquele dia, ele resolve passar na porta da cidade chamada Naim. Mas, irmãos, Jesus, observando com a sua onisciência, ele sabia que dentro daquela cidade havia alguém que precisava de um refúgio, havia alguém que precisava de uma ajuda. E Jesus, ele resolve dar àquela mulher uma oportunidade de ser ajudada. E quando ele chega perante aquele cortejo fúnebre, ele, com um sinal, com um toque, ele para todo aquele cortejo. E quando Jesus observa que aquele moço que estava deitado sobre aquela cama, sobre aquela maca, sobre aquele esquife, ele toca e automaticamente aquele menino, ele volta a ter vida novamente. A história, irmãos, ela nos fala de um relato bastante bonito, bastante maravilhoso. Mas nós observamos que quando aquela mulher está passando por uma situação de decadência, alguém, irmãos, entra na cidade, alguém olha para aquela mulher, sem antes atender a sua necessidade, sem sequer ela pedir uma opinião. Alguém olha para ela e diz: mulher, não chores. Talvez, irmão, se fosse eu ou você que estivesse lá, teria respondido mal a Jesus, teria dado um fora, um chega para lá em Jesus. Como é que alguém que está velando o corpo de um filho, como é que alguém que já está viúva e agora perde a sua única herança que tinha sobre a face da terra, alguém chega para ela e diz: não chores. Alguém chega para ela, irmãos, e diz para ela não chorar. Mas aquela mulher, irmãos, talvez sem entender, talvez observando a Jesus dizendo para ela, talvez dentro de si ela se conturbou um pouco mais. Talvez dentro de si, irmãos, por rápidos milésimos de tempo, ela pensou: mas quem seria esse que está dizendo para mim que eu não chore? Será que ele não está percebendo que é o meu filho que está aqui? Será que ele não está percebendo que isso daqui é um cortejo fúnebre? Será que ele não se compadece de ver que eu estou velando meu próprio filho e ele ainda vem dizer para mim: não chores? Mas quem estava dizendo para aquela mulher não chores era alguém, irmãos amados, que sabia perfeitamente o que estava dizendo. Enquanto ela tinha uma multidão que estava carregando aquele esquife, enquanto ela tinha uma multidão que estava se lamentando com ela, enquanto ela tinha uma multidão, aleluia, que estava andando com ela, seguindo aquele enterro, fazendo junto com ela aquele cortejo fúnebre, alguém com autoridade entrou na cidade de Naim. Mas aquela mulher está chorando, pastor. Aquela mulher está desesperada. Mas no momento em que Jesus faz a sua visita, no momento em que Jesus toca no esquife, a Bíblia diz que a vida, ela volta sobre aquele moço. E ali, irmãos, a Bíblia diz que Jesus devolve a vida àquele moço e devolve aquele moço à sua mãe com vida. Irmãos, muitas são as vezes que nós nos emocionamos com a palavra de Deus. Muitas são as vezes que as mensagens que lemos ou que ouvimos alguém pregar, ela nos comove, ela mexe conosco. Mas se é uma coisa que tem faltado dentro da igreja, que o Espírito Santo de Deus tem tido falta, é de lágrimas derramadas na presença do Senhor. Quantas das vezes, irmãos, nós não conseguimos mais derramar uma lágrima diante do Senhor? Choramos perante a morte,
Jesus, quando ele visitou aquela cidade, é porque alguém estava chorando, é porque alguém estava se lamentando, é porque alguém estava precisando. E quantas das vezes, querido, nós até nos comovemos, quantas das vezes nós até, irmãos amados, nos emocionamos, mas não conseguimos derramar uma lágrima sequer na presença de Deus. Nós falamos, nós reclamamos, nós murmuramos, nós, irmãos amados, pedimos socorro ao pastor, pedimos socorro à igreja, pedimos às irmãs do círculo de oração que orem por nós, mas nós não conseguimos derramar uma lágrima perante a Deus. E o que tem faltado nos dias de hoje, aleluia, nas igrejas, em nós que somos a igreja de Cristo, é nos render em lágrima na presença de Deus. Eu me lembro uma certa vez, irmãos, que eu estava vivendo uma situação bastante difícil no meu ministério, uma perseguição terrível. Eu estava precisando de um conforto que o pastor não podia me dar. Eu estava precisando de um conforto, irmãos, que a minha esposa não podia me dar. Eu estava precisando de um conforto que ninguém, irmãos amados, mais próximo, mais chegado de mim, podia suprir a minha necessidade. E eu resolvi subir ao monte. E todos aqueles que sobem o monte, ele precisa ter um propósito em seu coração. A oração, irmãos, ela é movida de propósito. Se eu não tenho propósito, eu não oro. Se eu não tenho propósito, eu não consagro. Se eu não tenho propósito, eu não subo ao monte. Porque para fazer esse tipo de coisa, precisamos ter um propósito em nosso coração. E naquela madrugada, irmãos, eu subi ao monte. E ali eu me recuei dos irmãos que estavam orando. Eu me apartei, irmãos amados, pelo menos 1 metro de distância daqueles irmãos. E achei ali uma pedra pequena. E ali, irmãos, eu debrucei sobre aquela pedra. E eu falava com Deus: Senhor, eu preciso de um refúgio na minha vida. Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de algo profundo das tuas mãos. Eu não estava ali pedindo a Deus, irmãos, nada que era material. Eu precisava ser tocado, eu precisava ser quebrado, ou seja, eu precisava de uma intimidade a mais com Deus. E no momento, irmãos, em que eu falava com Deus, eu falava: Senhor, eu preciso do teu refrigério. Senhor, eu preciso de um abraço do teu Espírito. A minha alma estava rendida, os meus olhos começaram a ser derramados com lágrimas, e eu comecei a sentir a presença de Deus, e não saía mais uma palavra da minha boca, mas as lágrimas estavam dizendo para Jesus o que é que eu estava precisando. E eu falava: Senhor, eu preciso do envolvimento do teu Espírito, porque as lutas têm sido muito grandes, a batalha tem sido travada. Senhor, o diabo está com raiva de mim, o diabo está pelejando contra a minha vida. E ali eu fazia a minha oração, e as lágrimas começaram a inundar o meu rosto, as lágrimas quentes começaram, irmãos amados e queridos, a molhar o meu rosto. E eu comecei
vida. O que é que Deus ele disse para você que vai te dar, que ainda não chegou sobre a tua vida? Sabe de uma coisa, querido? Está faltando derramar lágrima, está faltando entrega total. Eu costumo dizer, querido, que Deus ele só revela-se para nós quando nós temos uma entrega total para Ele. Qual seria essa entrega total? É corpo, alma e espírito. Eu vivo para Deus, eu vivo de Deus, eu vivo na obra, eu vivo porque Deus me amou de tal maneira. E se não fosse Deus na minha vida, eu não viveria, mas eu vegetaria nessa terra. Se eu sou alguma coisa, se você é alguma coisa, se nós somos alguma coisa, não é uma credencial que nos dá, não é, irmãos amados, o ministério que nos dá, não é uma convenção que nos dá. O que nós possuímos hoje vem de Deus, vem do céu, vem do trono, vem da graça. Mas isso é com lágrima, isso é com sofrimento, isso, irmãos amados, é com choro na presença do Senhor. E o Senhor manda dizer nessa noite: não chores mais, porque a tua solução está chegando. Lembra quando Jesus ressuscitou? A pedra estava removida. E Jesus ele resolve aparecer para uma das mulheres. E a Bíblia diz que Jesus ele aparece. E uma das mulheres, ela chora ao lado de Jesus. Ela se joga aos pés do Cordeiro e ali ela chora. E Jesus ele precisa ir, irmãos, ele precisa sair. Mas as lágrimas daquela mulher não permitiam que ele saísse dali. Sabe o que atrai o Senhor para perto de nós? São as nossas lágrimas. Eu não estou falando de emoção carnal. Eu não estou falando, irmãos amados, de uma emoção natural. Eu estou falando, irmãos amados, de choro. Eu estou falando de lágrima derramada. Porque quando a lágrima está sendo derramada, aleluia, a Bíblia, irmãos amados, ela nos dá respaldo que as nossas lágrimas elas são acolhidas. E ali, meus amados, por certo, o anjo começa a colher as nossas lágrimas e ele leva até o trono da graça de Deus e derrama sobre o altar do Senhor, e ele mesmo vai cheirar, aleluia, as tuas lágrimas. Aleluia, se a tua lágrima tiver cheiro suave sobre as narinas do Senhor, ele se levanta do seu trono, ele abre as comportas do céu e ele te acha, ele te conhece, ele te entende e ele derrama sobre a tua vida as mais ricas e infalíveis bênçãos. Ah, pastor, mas eu estou orando e meu irmão não se converte. Eu estou orando e minha vida continua desmantelada. Eu estou orando e meu marido não se converte. Eu estou orando e minha esposa continua na macumba. E nós continuamos orando, continua chorando, continua intercedendo, porque na hora certa o Senhor ele vai fazer a obra. O Senhor ele vai fazer, aleluia, trazer para você o recurso. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos, irmãos amados, na palavra de Deus, aleluia, várias histórias da Bíblia Sagrada. Porque quando falamos história, não é algo, irmãos amados, que colocamos o ponto final. As histórias da Bíblia Sagrada são todas elas verdadeiras, por escrito, irmãos amados, aleluia, por mão santa, e deixou aqui para mim e para você um grande exemplo, glória a Deus, da palavra
cidade de Naim, aqui, irmãos amados, não é a cidade de Jericó, aqui, irmãos amados, não é a cidade de Betânia, mas aqui é o arraial de Jesus Cristo, e o general de guerra está aqui. Ele não está passando na porta, ele já entrou dentro dessa casa, e ele está colhendo as tuas lágrimas, e está dizendo para você, mulher, não chore perante a tua necessidade, porque hoje eu enxugo as tuas lágrimas. Deus de vitória, aleluia. Jesus está enxugando lágrimas de pessoas aqui nessa noite. Jesus está ressuscitando sonhos aqui nessa noite. Jesus está inteirando vidas aqui nessa noite. Olha, meu querido, olha, minha querida, não importa a diversidade que você está passando, não importa a situação que você está passando, eu te apresento nessa noite alguém que pode suster, aleluia, a tua vida, alguém que pode suprir de verdade a tua necessidade. Talvez você vai dizer, mas está doendo, está machucando. Ei, querido, Jesus, ele entende a tua dor, Jesus, ele sabe aonde está a tua ferida. Quem sabe já criou até uma casquinha, mas alguém pegou, irmãos amados, o ferrolho e já te feriu novamente. Mas eu quero te dizer, querido, Jesus Cristo vai cicatrizar, ele vai sarar tuas feridas, é através do choro, da lágrima, ele vai fazer obra na tua vida. Queira o diabo, queira ou não quer, se Deus ele te deu o ministério, ele é fiel e justo para confiar na tua vida. Se Deus ele te deu um marido, ele é fiel e justo para confiar na tua vida. Se Deus ele te deu uma família, ele é fiel e justo para confiar na tua vida. O diabo não vai tirar, o diabo não vai te arrancar, porque foi Deus que deu. As promessas de Deus na tua vida ainda não foram apagadas. Não foram apagadas. Foi Jesus Cristo que escreveu, foi ele que assinou o decreto. E ai do diabo se tocar, ai do diabo se tocar, ai do inferno se levantar, eles vão fazer um monturo, porque Jeová vai chutar a boca do cão e vai mostrar para você que você é um campeão, que você é uma campeã na presença de Deus. Quem recebe nessa noite, Jesus está assinando uma nova história para a tua vida nessa noite. Mas eu estou chorando, continua calejando o teu joelho, continua argumentando com Deus. Quando te faltar palavra, chora no pé de Jesus, chora no pé de Jesus, porque a solução ela vai chegar na tua vida, ela vai chegar na tua casa, ela vai chegar na tua família, nos teus negócios. Ei, querido, Deus não vai te deixar morrer no vale, Deus não vai te deixar ser engolido pelo mar vermelho, Deus ele não vai te deixar ser queimado pelo fogo, Deus ele não vai deixar o mar submergir, ele não vai deixar o fogo te queimar. Ele é Deus na tua vida e ele te trouxe aqui nessa noite para liberar sobre a tua vida, sobre o teu coração, uma palavra de vitória nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Cordeiro Santo. O diabo pensou, irmãos, que ele tinha vencido. Ele pensou que ele tinha vencido, mas há poder no sangue do Cordeiro nessa noite para suster a tua vida. Há poder no sangue de Jesus Cristo para te dar a vitória. Querido, nós somos crentes em Jesus Cristo, nós somos salvos em Jesus Cristo. Nós não podemos admitir que Satanás ele arma barraca dentro da nossa casa. Nós não podemos permitir que Satanás ele acampa e arma alojamento dentro daquilo que é nosso. O quintal da tua casa é teu, a pomadinha não pode entrar, os negócios são teus, o diabo não pode entrar, os negócios que Deus te deu são favoráveis a você. Ele não pode destruir aquilo que Deus construiu para mim e para você. Nessa noite, querido, eu libero uma palavra de vitória sobre a tua vida. Eles vão ter que bater em retirada, porque os anjos do Senhor estão acampados sobre você. Eles estão acampados te guardando e te dando vitória. E nós não podemos ser crentinhos, não podemos, irmãos amados, ser crente pela metade. Deus te chamou como campeão, Deus te chamou como soldado do exército dele. E quem é soldado do exército de Jesus Cristo tem que ser valente, tem que ser valente na oração, tem que ser valente na perseverança, tem que ser valente, irmãos amados, na consagração, porque é só dessa forma que nós vencemos o diabo e conseguimos receber a nossa vitória. Tem muitos crentes, irmão, que já não conseguem mais orar. Tem muitos crentes que já não conseguem mais buscar a Deus. As lutas têm abatido o seu coração. As lutas têm feito, irmãos amados,
forma, mas é uma preparação. O Senhor está nos despertando nessa noite para que nós possamos adquirir vida, aleluia, na presença de Deus, adquirir vida, irmãos amados, na presença do Senhor, porque Deus te chamou, querido. Irmãos, eu fico chateado, eu fico muitas das vezes, irmãos amados, angustiado, quando alguém, irmãos amados, pega a tribuna do Senhor e aponta para a igreja e diz: Deus não chamou frouxo, Deus não chamou covarde. Irmãos, eu fico vendo muitas das vezes, irmãos amados, uma irmã uma vez falou isso para um irmão perto de mim, aqui não saía até de perto. Ela disse para ele assim: olha, Deus não chamou covarde. Irmãos, muitas das vezes tem maltratado a noiva de Jesus Cristo, muitas das vezes tem olhado para a noiva do Senhor e tem levado palavra, irmãos amados, para o coração da igreja, palavra de infâmia, palavra, irmãos amados, que magoa, que machuca. Deus, Ele te chamou sim, é porque tu é um campeão, é porque tu é alguém valente na presença do Senhor, porque se tu fosse um covarde, Ele não tinha te chamado. Se nós estamos aqui hoje, salvos pelo sangue do Cordeiro, é porque nós somos especiais para o Senhor. Dentro da casa do Senhor não existe covarde. Dentro da casa do Senhor, irmãos amados, não existe calça curta, como falam por aí. Dentro da casa do Senhor só existe alguém que foi chamado por Deus, aleluia, para ser alguma coisa. Mas eu somente sou um porteiro, que Deus te abençoe na porta. Eu somente sou um cordeiro da casa do Senhor, que Deus te abençoe. Eu sou um levita da casa do Senhor, que Deus te abençoe. Eu sou um pastor da casa do Senhor, que abençoe ainda mais, porque a cruz é mais pesada. Ei, querido, Deus te chamou como alguém na presença do Senhor, ainda que não tenha uma boa leitura, ainda que não tenha uma boa caligrafia, ainda que não tenha, irmãos amados, um seminário, aleluia, doutorado, ainda que não carrega, aleluia, no seu dedo um anel de formatura. Deus escreveu teu nome no livro da vida, e é isso que importa, porque um dia alguém chorou pela tua alma, alguém clamou pela tua alma, e Jesus Cristo te visitou e te deu a oportunidade de aceitação à sua palavra. Irmãos, que Deus, Ele continue falando ao teu coração. Que nessa noite, irmãos, possa ser uma noite de reflexão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai bater na tua porta bem no dia. Quando o dia começar a raiar, a alegria vai bater na tua porta. E tu vai ver que Deus, Ele é contigo. E tu verás que Deus, Ele é na tua vida. Aleluia. Irmãos, que Deus, Ele possa continuar abençoando essa igreja. Eu agradeço mais uma vez pela confiança de nos deixar pregar aqui nesse lugar. Que Deus possa abençoar rica e abundantemente esse ministério, para que possamos, né, irmãos, a cada dia mais festejar, salmodiar e nos alegrar dentro dessa casa. Aleluia. Com a permissão do nosso amado pastor, eu gostaria de falar algo para aquele moço ali. Não conheço, nunca vi, não sei quem é, mas Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Eu não sei se o Senhor já aceitou Jesus, eu não sei qual é o teu credo religioso, mas Deus, Ele tem uma coroa preparada para ti. E Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele tem uma obra especial para fazer na tua vida. Ele tem uma libertação completa te esperando. Basta somente um passo teu. Basta somente basta somente um passo teu para que Deus, Ele venha fazer a obra que Ele tem que realizar na tua vida. Tem algo que te prende, é bem verdade. Tem algo que te cerca, é bem verdade. Mas nada que o nosso Deus, Ele não venha romper e venha abrir o teu espaço, venha abrir o teu caminho para uma nova vida na presença do Senhor. Eu creio naquilo que eu estou falando, porque é o Espírito Santo de Deus que está me mandando falar. Deus, nessa noite, Ele te trouxe aqui porque Ele precisava falar algo contigo. E essa palavra também, ela foi direcionada ao teu coração. Não chores, não chores, porque Deus está suprindo nessa noite a tua necessidade. E grande foi o livramento que o Senhor te deu nessa noite. Grande foi o livramento. Talvez o irmão não vai entender muito bem, talvez não vai entender muito bem o que eu estou falando aqui, mas Deus te deu um livramento muito grande dentro desses poucos minutos que o irmão está aqui dentro dessa casa, porque Deus é quem te trouxe aqui. Então, nessa noite, não desperdice. Talvez seja essa a última oportunidade que o Senhor está te dando. E quem sabe nessa noite, né, o irmão possa estar dando um passo para o Senhor, e assim deixando Deus dirigir a tua vida, e assim te libertará de tudo aquilo
no mundo de todo o pecado, e também vai escrever o teu nome no livro da vida. Mas a obra que o Senhor tem na tua vida, ela é muito grande. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe os irmãos. Amém. Aleluia.